Lugares, por favor. Senhores, por favor, tomem seus assentos. Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o Marco Antônio Stefano, diretor social da Academia cerimônia comemorativa do 82º aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nome histórico Academia Nacional de Farmácia e posse da diretoria eleita em 10 de agosto de 2019. Para dar início oficial a essa solenidade, convido o acadêmico presidente João Paulo da Silva Vieira, presidente da Academia, para compor e presidir a mesa diretora dos trabalhos. Convido o nosso presidente emérito, professor Lauro Domingos Moreto. Convido o Dr. Rubens Benfort Júnior, representante da Academia Nacional de Medicina. Convido a professora doutora Primavera Borelli, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Convido o Dr. Marcos Machado Ferreira, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. E convido o nosso segundo presidente, Dr. Acácio. Nesse momento, convidamos todos para a posição em respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro.
América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais que a vida. Teus insonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado, bendigo o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Gostaria, nesse momento, de registrar a presença do senhor Afonso Torres, subprefeito da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Obrigado pela sua presença. Também gostaria de agradecer a presença da professora doutora Soraya Ismaili, reitora da Unifesp, que está presente. Obrigado pela sua presença. Nesse momento, convidamos o presidente da Academia, João Paulo da Silva Vieira, para a abertura oficial da solenidade. Pode passar, pode. Desculpa, esqueci. Pode ser? Senhores integrantes da mesa de trabalho desta noite, já nominados, minhas senhoras, meus senhores, prezados confrades que vêm prestigiar esse 82º aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia. Uma boa noite a todos. O dia 13 de agosto de 2019 marca o 82º aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que tem sua denominação histórica de Academia Nacional de Farmácia. Tem sido praxe, nos últimos anos, realizarmos uma solenidade festiva para recepcionar os membros da Academia e ilustres personalidades que nos prestigiam em nossas atividades, por ocasião do aniversário do nosso sodalício. Reservamos para hoje atividades relevantes de nossa entidade e estamos muito felizes de recepcionar uma plateia numerosa e representativa da classe farmacêutica brasileira e de profissionais da saúde do Brasil. Quero, neste instante, neste momento, registrar os nossos agradecimentos ao deputado estadual Rafael Silva, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que, atendendo nosso pedido, viabilizou as instalações do Palácio 9 de Julho para a realização deste evento. Em nome da diretoria e dos membros, declaro aberta a solenidade comemorativa do 82º aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas, Academia Nacional de Farmácia. Muito obrigado. Doutor Acácio, solicito que o senhor recepcione a professora doutora Soraya Ismaili, reitora da Universidade Federal de São Paulo, para fazer composição da nossa mesa.
Tem aqui, Jesus. Nesse momento, convido o acadêmico, professor doutor Radif Domingos, para proferir a conferência magna. Considerando o limitado tempo que temos, vamos simplesmente apresentá-lo como um dos mais brilhantes professores da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, que é detentor de muitos títulos, com elevados números de trabalhos publicados, serviços prestados e orientações de alunos. É membro titular da academia e ocupa a cadeira de número 65. Ele vai nos brindar com uma palestra sobre análises clínicas no contexto de saúde pública, uma das mais fascinantes temas da atualidade. Professor Radif, por favor. Boa noite. Inicialmente, eu quero agradecer ao convite feito pelo nosso ilustre e amigo particular, Dr. Lauro, para a ministração dessa palestra. Em segundo lugar, pela escolha do tema, porque no decorrer da nossa apresentação eu vou explicar por que as análises clínicas, principalmente para o farmacêutico, necessita de muito apoio. Bem, falar da importância das análises clínicas no contexto da saúde pública é redundância. Não há saúde pública sem os exames laboratoriais. E a nossa história, como nos foi dado pouco tempo, para a gente falar da nossa história, a gente precisava de um pouco de mais tempo. Mas o Dr. Lauro foi muito severo comigo e disse, só 30 minutos. Mal, né? Muito mal o senhor, né, doutor? É assim mesmo. Mas, então, o que eu tive que inventar para ver se eu consigo atingir o objetivo? E disse, vamos fazer o seguinte, de onde viemos e para onde vamos. Vamos tentar ver se conseguimos. Primeiro slide. Eu começo com a história. Por incrível que pareça, as análises clínicas teve origem com a peste. Incrível, né? Então, a primeira história, a história que conta que a primeira peste ocorrida no mundo foi em Roma, e teve uma pandemia, né? A segunda já foi na Europa, no século XIV, e a terceira foi na China, que entrou na América do Sul, via Paraguai e Argentina, atingindo o Brasil pela cidade de Santos. Naquela época, então, o nosso presidente da época, que era Campos Salles, designou os grandes pesquisadores que até hoje fazem parte da nossa história, Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz e Vital Brasil, para que pesquisasse a etiologia dessa doença. Uma vez conseguido, foram criados o Instituto Butantan em São Paulo e também o Instituto de Soroterapia Municipal do Rio de Janeiro. Próximo. Estes institutos, mais tarde, serviram de campo de estágio para os acadêmicos de medicina e também para a defesa das suas teses, daquelas disciplinas que ali estão, hematologia, virologia, toxicologia, etc. Certos? Eu quero aqui fazer uma ressalva. As análises clínicas são exercidas por médicos, farmacêuticos, bioquímicos e biomédicos. E a única cidade do Brasil onde o biólogo tem condição de ser responsável técnico é no Rio de Janeiro. Eles conseguiram essa parte. E o farmacêutico, desde o princípio, já mostrou a sua vocação, suas tendências para as análises clínicas. Com as escolas de farmácia,
criando os laboratórios de química orgânica, química analítica, toxicologia, etc. Certo? E aí, então, começa realmente a história dos laboratórios, que o primeiro laboratório que foi criado no Brasil foi na cidade de Belo Horizonte, e denominou-se Laboratório Oswaldo Cruz, que existe até hoje, por sinal ampliado, e completou 81 anos de existência. E o seu criador foi Bolivar de Souza Lima. Próximo. Bom, aqui inicia a retrospectiva do exercício da assistência laboratorial em nosso país. Como farmacêutico sempre teve a vocação para as análises clínicas, a história conta que nas farmácias ele já fazia o parasitológico de fezes e a pesquisa de albumina na urina, usando o ácido sulfossalicílico 2%, técnicas que até hoje são utilizadas. E nos seus currículos, desde 1839, sempre aparecia alguma coisa de conteúdo de análises clínicas. Seria muito importante, mas não me foi dada essa condição, de fazer um retrospecto dos currículos da farmácia, mostrando como foi que o farmacêutico se preparou para realmente desempenhar essa função. Mas, até o ano de 1969, o curso de farmácia era apenas 3 anos. E, a partir da Resolução 0469, o curso de farmácia passou a ser 3 anos, mais 1 ano com as chamadas habilitações, que tinha análises clínicas, indústria e alimentos. Este currículo, denominado tecnicista, perdurou por 31 anos. E, nesse espaço de 31 anos, várias e várias reuniões aconteceram para a mudança do currículo do curso de farmácia. Até que, em 2001, foi o Conselho Federal de Farmácia promoveu a primeira Conferência Nacional de Ensino Farmacêutico. E, em 2002, foi, então, oficializada. 2 propostas concorreram naquela época. O currículo de formação de especialista e o generalista. Ganhou, então, a formação generalista e o farmacêutico pegou um apelido de farmacêutico generalista, coisa que particularmente eu condeno. Farmacêutico não é farmacêutico, não é generalista, ele é farmacêutico. O currículo que o formou, que tem a denominação generalista. Até 69, até 2001, era o currículo denominado tecnicista, com a maioria de que nós somos. Ninguém nos chama de farmacêutico tecnicista, não é verdade? Muito bem, mas a partir de 2002, as análises clínicas sofreram um decréscimo. Porque o currículo de formação generalista dava aos coordenadores de curso uma liberdade na formação do seu PPC. Aí começou os abusos. Nós fazemos parte de uma comissão no Conselho Federal, denominada CAEF, Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. Por lá passam todos os processos dos cursos de farmácia. E nós temos também, você tem um banco de dados lá, que fala tudo sobre os cursos de farmácia, número de farmacêuticos, cursos de farmácias, de drogarias, de laboratórios e tudo mais. Vocês não fazem noção do que fizeram com as análises clínicas. Tem curso de farmácia dando noções de análises clínicas, com 120 horas. Isso não existe. Sendo que, na época das habilitações, eram 1.000 horas. Hematologia, bioquímica, eram 900 horas. Parasito microimuno, eram 150 horas. E daí por lá, então, o farmacêutico começou a mudar as suas tendências e voltar para a farmácia propriamente dita. E, com isto, quero reduzir mais, surge a figura do biomédico. O biomédico, como surgiu a figura do biomédico? Jarbas Passarinho esteve nos Estados Unidos e viu lá o curso técnico de nível superior, denominado biomedicina, que tinha as seguintes finalidades: análises do meio ambiente,
serviço de radiologia e hemoterapia, radiodiagnóstico e pesquisa científica. Ele foi instalar aqui no Brasil, os médicos disseram aqui não. E como eles já faziam o trabalho, tinham de condição de fazer hemoterapia e também pesquisa, voltaram para as análises clínicas e começou uma grande briga entre os farmacêuticos e os biomédicos, até que em 82 foram oficializados de lá para cá, cresceram bastante. Bom, vamos lá, na assistência e a importância das análises clínicas. Até a década de 60, nós tínhamos uma assistência médica às pessoas que têm um pouco mais de janeiros, devem ter participado dessa experiência, que a comunidade era assistida pelo IAPI, IAPC, IAPTEC, IPAS e FUNRURAL, que tinha as seguintes denominações: Instituto de Assistência e Previdência dos Industriais, do Comércio, dos bancos, dos servidores e dos funcionários do campo. E a assistência era maravilhosa, não resta a menor dúvida que, naquela época, a população brasileira era bem menor que a de hoje, né? Próximo, por favor. Aí, o governo viu aquele dinheirão, que tinha muito dinheiro em caixa, disse, daqui para frente é comigo. Só que ele esqueceu que o tempo passa, que vieram, então, as complicações que até hoje reflete, está aí a reforma da Previdência. Então, o governo quis que o INPS, que já existia na época, desse assistência médica à população brasileira. Mas veio aí o Ministério Público, não sei mais quem, e disse, INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, ele é proibido de dar assistência. Foi, então, que criaram o INAMPS, Previdência e Assistência. E aí, então, o governo resolveu fazer uma análise e descobriu que o Brasil é um país de caráter continental e criou o chamado SUDES, Sistema Único Descentralizado de Saúde, e chamou os governadores do Estado e disse, a partir de agora, cada governo toma conta do seu povo. Os governadores riram até aqui. A hora que eles foram ver o abacaxi, que a assistência à saúde é cara, eles disseram, já que é para descentralizar, vamos sentar até lá embaixo. Criaram, então, o SUS. Eu quero dizer a vocês que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo, desde que executado na íntegra. Recentemente, nós ficamos sabendo que o Barack Obama não tinha assistência à saúde para o pessoal mais carente, ele se inspirou no Sistema Único de Saúde do Brasil, só que lá está funcionando direitinho, aqui nós estamos desejando a desejar. Então, o que está acontecendo? O SUS passou a ser administrado pelo sistema tripartite, pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo governo municipal, cada um entrando com seus percentuais. Quando municipalizou, teve a piada que, ao invés de municipalizar, prefeiturizou, e os prefeitos começaram a desviar as verbas destinadas para a saúde. Nisso surgem, então, os chamados planos de saúde, que tem inúmeros planos de saúde. E começaram a dar assistência à saúde. E vários planos surgiram e começaram a enriquecer. Só que teve um problema sério. A assistência primária, eles estavam dando um exame de laboratório, um raio-x simples, um apendicite, um parto, eles faziam. Quando necessitava de uma tomografia, ressonância, ou de alguma coisa ligada à neurologia, esses planos mandavam para o SUS. E quando, na época do Fernando Henrique Cardoso, disse, já que vocês querem fazer assistência à saúde, que faça por inteiro. Vocês comem o filé e mandam carne de pescoço para mim? Não. A partir daí, vários planos de saúde foram fechados. Muito bem. Agora, qual é o problema que nós estamos vivendo atualmente? Os planos de saúde não estão acompanhando a despesa, a valorização,
A deflação, a valorização do dólar, como vocês sabem, a maior parte dos nossos equipamentos e também dos nossos reagentes são importados. E o SUS, ele detém hoje 85% da assistência médica no país, aos troncos e barrancos. O que está acontecendo? Com o problema financeiro, com o problema social do brasileiro, esses planos de saúde aumentaram muito as suas mensalidades e as pessoas estão deixando de pagar e voltando para o SUS. O que está acontecendo com as análises clínicas aqui, que chegou ao ponto que eu quero referir? Fechando o laboratório um atrás do outro. Principalmente em cidades onde a Unimed não credencia laboratório de farmacêutico bioquímico, que é um plano que cresceu muito, elas são individuais em cada estado, em cada cidade, e, por outro lado, também, esses planos de saúde maiores não credenciam laboratórios de porte médio. Então, a situação dos farmacêuticos bioquímicos hoje é terrível. Eu vou dar me permitam citar o exemplo de Goiânia, que é a minha cidade. Eu fui presidente do nosso sindicato há algum tempo. A maioria dos laboratórios de Goiânia, que era do farmacêutico bioquímico, estão na mão dos biomédicos. Os que estão ainda aguentando sobreviver, que muitos já fecharam. E no Brasil, outros tantos. A respeito do número de laboratórios, há controvérsia. O Google fala um número, a Confederação de Saúde fala outro, mas qual é a desinformação? Os laboratórios têm postos de coleta, e estes postos de coleta têm um número de CNPJ, mas que é um CNPJ que deriva do CNPJ da matriz, e eles são contados como laboratórios. Isso confunde. Então, qual foi a nossa iniciativa? Hoje, controle de qualidade externa dos laboratórios é um documento importante como qualquer outro. Então, quem faz controle de qualidade externa dos laboratórios? É a SBAC e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, o SBPC. E a somatória dessas duas entidades, e contando mais ou menos com aqueles laboratórios que não fazem controle de qualidade externo, dá aproximadamente 10 mil. Eu quero dizer a vocês que, há alguns anos, esse número chegou a 17 mil, por incrível que pareça. Quão importante é a nossa preocupação no que refere às análises clínicas. Bom, as perspectivas. Isto aí que é muito importante, muito bonito, porém preocupante. Nós temos hoje técnicas maravilhosas. Quem já exerceu as análises clínicas no passado sabe perfeitamente que, para a gente dosar uma glicose, Somorge, Folinvu, a gente gastava quase que 1 ml do soro, 1 hora para fazer. Hoje, com 100 microlitros, em 2 minutos, nós detectamos o teor da glicemia. Um hemograma que era terrível, né? Câmara de Neubauer, hematócrito, dosagem de hemoglobina, 4 minutos, inclusive com a específica. E, atualmente, nós temos o chamado ILAB, que ele faz os chamados testes laboratoriais portáteis, que no início chamou de química seca, depois pegaram esse apelido aí. Esse HiLab, porque eu sou meio brasileirado, eu não gosto de muita coisa em inglês, não. Mas colocaram o apelido de HiLab. O que significa esse HiLab? É um aparelho tipo um trapezoide. Lembra uma microcentrífuga, que até pouco tempo estava nos consultórios médicos. Uma gota de sangue, uma fita via nuvens, Curitiba, em 10 minutos vinha o resultado. Nós chegamos a esse nível. Agora, quais são os testes que ele faz? Alguns. As hepatites, dengue, zika, chikungunya, HIV,
glicemia, perfil lipídico, ele faz uma série de exames. E o que está acontecendo? As farmácias começaram a ser concorrentes dos laboratórios. Então, coloquem a placa lá fora, os exames que ela faz, sem o mínimo de cuidados que a vigilância sanitária exige dos laboratórios, mas não está exigindo desses testes remotos. Preocupante, preocupante. Em seguida, o que nós temos? Os laboratórios de apoio. O que significa laboratório de apoio? Aqueles laboratórios de porte grande, que dão sustentação aos laboratórios quando estragam o equipamento, quando os kits que são de origem importada deixam de chegar, ou quando o laboratório não executa uma técnica, que é humanamente impossível o laboratório fazer todos os tipos de exames. Até esses laboratórios de apoio, eles terceirizam para outros determinados tipos de exame. E são rápidos. São muito importantes hoje na nossa vida, porque eles resolvem muita coisa. Mas surgiu um grande problema. Eles também estão atendendo a comunidade, tornando-se nossos concorrentes. Isso eu estou dizendo para vocês desde o início, a preocupação nossa com os laboratórios no contexto da saúde pública. Capital estrangeiro, isso aí foi terrível. Eu não vou falar aqui as siglas, porque eu não vou fazer campanha para ninguém. Já compraram os maiores laboratórios do país, de norte a sul, leste a oeste. Estão dominando a área. E daqui a pouco vou fazer o que eles bem entendem. Isso é preocupante. Por enquanto, seguem normas, mas a partir do instante que eles tomarem esse monopólio, fica muito complicado. E no Brasil também já se criou esse tipo de grupos. Lá no Ceará tem um grupo grande, não sei qual é o nome, que comprou um plano de assistência de Goiânia, muitos milhões, porque esse plano de Goiânia tinha hospitais próprios, hospitais, laboratórios deles. Bem, com a carência de assistência do SUS, deixando a desejar, com essa onda da dengue, nós temos notícia que até de pirona estava faltando nos postos de saúde. O que aconteceu? Surgiu, então, há uns 10 ou 15 anos, as chamadas clínicas populares, que disseminaram no país. Como funciona? A princípio, ele estava atendendo a classe B, cobrando R$150 a consulta. Hoje já tem clínicas cobrando 80 e tem umas outras menores atendendo a classe C e D. Funciona da seguinte maneira: a pessoa paga R$19 por mês por pessoa. E se quando precisa de uma consulta, se for clínica geral, R$20. Se for um especialista, R$29. E eles fazem convênios com os laboratórios, com as clínicas de imagem, com os médicos por exames cardiológicos, e daí por diante. E estão crescendo e estão dando uma assistência razoável à população. Isso também deixou de ser concorrentes para os laboratórios. Uma coisa séria que aconteceu no país foi o número de cursos que foram criados. Isso aconteceu na época do Paulo Renato, que era o super-ministro, abriu as porteiras e falou: criem quantos cursos queiram, desde que a cidade tenha acima de 30 mil habitantes, em todas as áreas. No nosso caso, da farmácia, até o ano de 2000, nós tínhamos 65 cursos de farmácia no Brasil, incluindo os cursos particulares e os públicos. Hoje, nós estamos atualizando o banco de dados lá do Conselho, e eu acredito que vai passar dos 700 cursos de farmácia no Brasil. Com qual qualidade? Esse é o grande importante. Que se crie 1000 cursos, mas desde que tenha qualidade. E o ensino está muito deficiente. E o grande problema, referente às análises clínicas, eu deixei para falar por último, porque com a atualização do currículo de 2017, ele é baseado em competência, habilidades e atitudes, essa coisinha aí.
E também uns 3 eixos: saúde, tecnologia, inovação e gestão. E faltou o 4º eixo, que seria das análises clínicas. Mas tem muito farmacêutico que não aceita análises clínicas de farmácia, dentro do próprio Conselho Federal. Ignoram a importância das análises clínicas na própria farmácia. Qual é a tônica do momento hoje no Brasil? Farmácia clínica. O que a farmácia clínica faz sem o conteúdo das análises clínicas? Nada. Os ensaios clínicos, sem as análises clínicas. Bioequivalência, para lidar os medicamentos genéricos, sem o conteúdo das análises clínicas. De suma importância. Mas, mesmo assim, conseguimos colocar, porque, de acordo com a resolução 04 de 2009, o curso de farmácia tem que ter no mínimo 4.000 horas e 20% destinadas ao estágio. Conseguimos, com muita dificuldade, colocar que o estágio para as análises clínicas deve ser de forma transversal, obedecendo pelo menos 30% desse valor. Se colocarem 30%, serão 240 horas. E, se colocando 240 horas, automaticamente eles vão ter que colocar o conteúdo. Talvez nós estejamos aí dando o primeiro passo para reabilitar as análises clínicas de farmácia. Certo? Então, eu quero dizer, finalmente, para vocês, que sem as análises clínicas não existe diagnóstico. E vários exames já fazem diagnóstico. Não é verdade? Um médico suspeito de uma diabetes, quem que fala de diagnóstico? É o laboratório. Suspeita de uma hepatite, suspeita de uma AIDS, e daí por diante, uma sífilis, e aí por diante. Hormônios. Há pouco tempo, quem pedia dosagem hormonal era o endocrinologista, hoje virou rotina. Até o ortopedista, que muita gente fala que não é médico, estão solicitando dosagens hormonais. Então, isso tudo aliado aos exames de imagem, fecham o chamado diagnóstico. Não há possibilidade de tratamento sem diagnóstico. Quando o médico faz anamnese médica, ele já pressupõe mais ou menos o que é que aqueles sintomas podem levar. Ele, então, solicita lá uns exames relacionados ao que ele pensa. O que está acontecendo hoje? Num pedido médico, tem 15, 20, 25, 30 exames. Aí a gente fica pensando, puxa vida, até onde a falta do ensino chegou? O cara dá tiro para tudo quanto é lado. Vê se acerta em alguma coisa. E, por incrível que pareça, 95% a 97% dos exames, tudo normais. Mas, analisando, por outro lado, a medicina preventiva é muito barata. E exame de laboratório é mais barato ainda, né? Talvez, a necessidade desses médicos estar solicitando seja realmente fazer a medicina preventiva. Certo? O grande problema, para finalizar para vocês, que nós temos esse atual ministro que está aí, o Mandetta, que nós estamos com 25 anos já sem reajuste da tabela do SUS. Vocês devem saber, uma dosagem bioquímica pelo SUS hoje é R$ 1,85. Um hemograma é R$ 4,11, e daí por diante. Entenderam? Como que vocês estão sobrevivendo? Na média. Que média? Que a parte de hormônios e marcadores tumorais, o SUS, por incrível que pareça, paga melhor que os outros planos de saúde. Então, nós estamos trabalhando na média, que já também não está dando certo. E, para acabar de completar, várias tentativas, vários deputados se criaram frente para a saúde, não sei o quê, mas nada resolveu. E a esperança era com esse rapaz aí, ele pega e diz que o SUS tem que comprar mais com menos, ou seja, para a possibilidade de reajuste é muito difícil. Mas já existe um novo deputado querendo enfrentar. Foi onde eu perguntei para o doutor Lauro qual seria a importância do lado político da nossa academia para auxiliar os seus colegas. Ele disse, pode usar o nome,
mas nós não vamos falar com deputado nenhum. Muito obrigado, doutor Lauro, o seu nome será usado. Não se preocupe, não. Bom, agora vamos aqui puxar a sardinha para a nossa lata. Diagnóstico, muito importante. Quando eu tinha 15 anos, 16, eu lembro perfeitamente que as pessoas de 50 anos de idade eram tidas como velhas e morrendo. O que ela morreu? De repente, não se fazia diagnóstico. Hoje se faz diagnóstico. Mas não fora a evolução dos medicamentos, só o diagnóstico não resolveria. Então, graças a Deus, nós temos hoje muito diagnóstico e muito medicamento que está aumentando a longevidade do brasileiro. A questão oficial é que o brasileiro com vida média de 75 anos, e já há quem diga que já está atingindo aos 80 anos. Certo? Senhores, a nossa preocupação com a análise clínica, espero que vocês tenham entendido. Eu podia falar muito mais, mas o doutor Lauro me proibiu, entendeu? Mas eu acho que deixei a mensagem para vocês e dizer que não se faz saúde pública sem as análises clínicas. Por enquanto, o maior número de laboratórios do Brasil ainda está nas nossas mãos, dos farmacêuticos, mas seguido de perto pelos biomédicos. Tá? Muito obrigado, espero ter atingido o objetivo. Obrigado. Deita um minutinho. Muito obrigado, doutor Radif, pelas suas palavras. E, nesse momento, iremos dar início à comemoração e à proclamação das nossas personalidades que se destacaram nas ciências farmacêuticas nos últimos 12 meses. Gostaria também de agradecer a presença do Luiz Pellegrino, presidente da Unifarma. Obrigado pela sua presença. E, nesse momento, convido, então, a acadêmica Nilsa Cardoso Barbosa para dar início à comemoração das nossas personalidades. Ilustríssima mesa diretora, nobres acadêmicos e acadêmicas, autoridades presentes, senhoras e senhores homenageados e homenageadas, convidados e convidadas. A diretoria, boa noite. A diretoria da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, deliberou criar, em 2012, a medalha comemorativa de seu jubileu de 75 anos, com o objetivo de agraciar personalidades da vida científica brasileira e internacional que atuam em entidades associativas, sejam dirigentes de instituições educacionais, bem como a autoridades em reconhecimento e pesquisadores em reconhecimento às suas relevantes contribuições à ciência e à sociedade. Em 2018, a diretoria remodelou a medalha e criou a comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. Esta medalha contém em sua parte central o cálice símbolo da farmácia, circundado pela inscrição
Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, seguida da inscrição 1937-2018. Está estampada em metal banhado a ouro. Assim, iniciamos agora a cerimônia de outorga de medalha às personalidades homenageadas neste ano de 2019. No total, são 24 personalidades. E convido, então, o acadêmico presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, João Paulo Silva Vieira, e peço que o acompanhe neste ato o acadêmico Acácio Alves de Souza Lima e o acadêmico presidente emérito Lauro Domingos Moreto. Por favor. Como são muitos os homenageados, eu quero, então, agora, antes de iniciarmos essa outorga, dar algumas instruções, porque, como estamos em São Paulo e o trânsito é uma coisa bastante complicada, cada um chega num horário e fica difícil a gente ensaiar como será a cerimônia. Então, faremos da seguinte forma, para que tenhamos uma cerimônia um pouco mais rápida e menos cansativa a todos nós. Chamaremos os homenageados em 3 blocos, um com 7 pessoas, 8 com 8 pessoas, e o último com mais 7 pessoas. Chamarei as pessoas em uma sequência, e depois... É tudo combinado, viu, gente? Depois, proferirei a leitura de seus currículos resumidos, é óbvio. Deixa eles se organizarem e a gente já inicia. Tudo ensaiado, hein? Mais um minuto. Muito bem. Temos 3 grupos. Um grupo de número par, um de número par e 3 de número ímpar. Eu peço, então, que, ao chamá-los, vocês se posicionem da seguinte forma: 3 de cá, 4 de cá ou 4 e 4. Na medida que eu proferir o seu currículo, dirija-se ao centro, para que você seja laureado. Tudo certo? Tudo certo, Paulo Boff? Muito bem. Então, chamamos agora o primeiro grupo. Se eu cometer algum erro na leitura de um sobrenome, peço que me desculpem. Alexandre Jacques Louis Develay. Antônio Geraldo Ribeiro dos Santos Júnior. Walker, se você puder nos ajudar, eu agradeço. Ernestina Rocha de Souza. Gedaias Medeiros Pedro. Gisela Maria Delamora Ortiz. Joel Magerovics. Leiliane Coelho André. E, por fim, Luciene Alves Moreira Marques. Alexandre Jacques Louis Develay é suíço de nascimento e naturalizado brasileiro. É médico veterinário pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi gerente do Departamento Veterinário da Bayer e diretor da Divisão de Veterinária da Boehringer Ingelheim e foi conselheiro regional de Medicina Veterinária de São Paulo e, atualmente, é tesoureiro na Academia Paulista de Medicina Veterinária. Parabenizamos Develay pela
pela comenda do mérito Ciências Farmacêuticas. Eu peço também que, por favor, parem por um momento para tirar uma foto individual. Rapidinho. Já tirou? Vai, Walker, ajuda aí. Aí volta. Aí volta. Isso. Antônio Geraldo Ribeiro dos Santos Júnior é farmacêutico industrial, formado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É proprietário da farmácia Arte Ervas, em São João da Boa Vista, no interior do estado. Foi vice-presidente da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais e secretário e vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. É vice-presidente. Parabenizamos Antônio Geraldo Ribeiro dos Santos Júnior pela comenda do mérito Ciências Farmacêuticas. Ernestina Rocha de Souza é graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Goiás. Atuou no Laboratório Central da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás e depois na Vigilância Sanitária Atual. Especializou-se em Saúde Pública pela UNAERP e em Farmácia Magistral pelas Faculdades Oswaldo Cruz. Foi presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás e atualmente é conselheira junto ao Conselho Federal de Farmácia. Parabenizamos Ernestina Rocha de Souza pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. Gedaias Medeiros Pedro é farmacêutico bioquímico, graduado pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo. É especialista em farmácia homeopática pelo Instituto Homeopático François Lamasson. Especialista em citologia clínica pelo Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo. Especialista em farmácia clínica pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. E especialista em prescrição de medicina tradicional chinesa. É professor honorário do Centro Educacional de Tecnologias Integradas e conselheiro junto ao Conselho Federal de Farmácia. Parabenizamos Gedaias Pedro pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. Joel Majerovics é médico veterinário, com especialização em criação de animais de laboratório livres de micro-organismos patogênicos específicos pelo Institute of Veterinary Medicine, na Alemanha. É mestre em tecnologia de imunobiológicos pelo Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz.
É servidor da Fundação Oswaldo Cruz, onde exerceu diversas atividades técnicas e de gestão, com destaque na coordenação do Laboratório de Experimentação Animal e no Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reativos para Diagnóstico, ambos em Biomanguinhos. Foi diretor do Centro de Criação de Animais de Laboratório da Fiocruz. Atuou como assessor especial da diretoria na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Atuou em várias associações e é autor do livro Boas Práticas em Biotérios e Biossegurança. Leiliane Coelho André. É farmacêutica graduada e doutora em Química Analítica pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em Toxicologia pela Universidade de São Paulo. É professora associada e atua na área de Toxicologia Ocupacional e desenvolvimento de métodos analíticos de biomarcadores. Orienta alunos de mestrado e doutorado e, atualmente, é diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. Parabenizamos Leiliane Coelho Pedro pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. Luciene Alves Moreira Marques. É graduada em farmácia pela Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, com mestrado em farmacologia pela Unicamp e doutorado em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo. É especialista em fitoterapia pela Faculdade Eficaz e especialista em cosmetologia pela Universidade de Franca. Atualmente é professora adjunto na Universidade Federal de Alfenas. É autora dos livros Prescrição Farmacêutica para Problemas de Saúde Autolimitados, Atenção Farmacêutica em Distúrbios Menores e Atenção Farmacêutica nos Transtornos do Humor, Cuidado Farmacêutico para Pacientes com Doenças Psiquiátricas, além de vários capítulos de livros. Atua também como coordenadora do Núcleo de Atenção Farmacêutica da Universidade Federal de Alfenas. Parabenizamos Luciane Alves Moreira Marques pela medalha Mérito Ciências Farmacêuticas. E agora eu peço que os homenageados possam sentar-se e vai tirar, tá bom, também estava combinado. Quem? Pois é, professor Lauro, a sequência está problemática aqui. Gisela. Gisela, na sequência, estava no outro grupo. Desculpe, Gisela, peço perdão. Gisela de la Mora Ortiz é graduada em farmácia pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora e mestre em ciência bioquímica pelo Instituto de Química da mesma universidade. Fez pós-doutorado no Departamento de Biocatálise do Instituto de Catálise e Petroleoquímica em Madrid, Espanha. Foi vice-diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas e do Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia, também da UFRJ. Atua na área de farmácia, com ênfase em enzimologia industrial e biotecnologia farmacêutica. É professora associada e ocupa o cargo de diretora da Faculdade de Farmácia da UFRJ em seu segundo mandato. Parabenizo Gisela Maria de la Mora Ortiz pela comenda Mérito de Ciências Farmacêuticas. Muito bem. Agora pode tirar a foto em conjunto? Ao final, todos juntos, sim.
Então, peço que os já laureados sentem-se, por favor. Geraldinho. Muito bem. Agora chamamos o segundo bloco. Luiz Cláudio Mapurunga Frota. Luiz Marcelo Vieira Rosa. Luiz Gustavo de Freitas Pires. Luiz Henrique Mourão do Canto Pereira. Manuel de Almeida Moreira Filho. Márcia Regina Cardeal Gutierrez Saldanha. E Margarete Akemi Kish. Luiz Cláudio Mapurunga da Frota é farmacêutico formado pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduando em Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica pela Universidade de Fortaleza, atuou como coordenador da Vigilância Sanitária nos municípios de Sobral, Hereiutaba, Santa Quitéria e Hidrolândia. Coordenador da assistência farmacêutica dos municípios de Hereiutaba, Santa Quitéria e Hidrolândia. Foi conselheiro do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará, foi presidente da ACEFarma e atualmente é presidente da Rede Farmacêutico. É proprietário de farmácia e conselheiro junto ao Conselho Federal de Farmácia. Parabenizamos Luiz Cláudio Mapurunga da Frota pela medalha Mérito em Ciências Farmacêuticas. Luiz Gustavo Freitas Pires é farmacêutico, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde foi presidente do Diretório Central dos Estudantes e presidente do Centro Acadêmico de Farmácia. Presidiu também a Associação dos Farmacêuticos da Rede de Curitiba e Região, foi assessor técnico parlamentar na Câmara Municipal de Curitiba e assessor técnico parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná. Atua em farmácia comunitária e magistral e é consultor em assuntos regulatórios, especialista em legislação farmacêutica. Parabenizamos Luiz Gustavo de Freitas Pires pela comenda Mérito em Ciências Farmacêuticas. Luiz Henrique Mourão do Canto Pereira. Graduou-se em odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. É especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial pelo Conselho Federal de Odontologia. É doutor e mestre em Psicologia, Neurociências e Comportamento pela Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado no Max Planck Institute for Biological Cybernetics, na Alemanha, e no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É analista em Ciência e Tecnologia no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações e Comunicações. Foi secretário executivo no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Representou o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em vários organismos nacionais e internacionais. Concebeu e coordenou a Rede Nacional de Métodos Alternativos à Experimentação Animal. Atualmente, é coordenador de biomas do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Parabenizamos Luiz Henrique Mourão do Canto
pela comenda Mérito em Ciências Farmacêuticas. Luiz Marcelo Vieira Rosa. É farmacêutico, formado pela Universidade Federal do Maranhão. Exerceu o cargo de farmacêutico fiscal no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão. Foi secretário municipal de saúde do município de Grajaú. Foi presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Maranhão, diretor do Hospital de Urgência de Djalma Marques, superintendente de Vigilância Sanitária do Estado do Maranhão, secretário adjunto de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, é gestor público e conselheiro junto ao Conselho Federal de Farmácia. Parabenizamos Luiz Marcelo Vieira Rosa pela medalha Mérito Ciências Farmacêuticas. Manuel de Almeida Moreira Filho. É médico, formado pela Universidade Federal do Pará, com curso de especialização em neurocirurgia. Completou sua formação com cursos de gestão em saúde, de administração hospitalar, de superior de guerra naval, MBA em gestão avançada em sistemas de saúde e inteligência e defesa civil, dentre outros. É vice-almirante médico e diretor-geral do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, na cidade de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. É detentor de várias condecorações, dentre as quais a Medalha do Mérito Naval no grau de cavalheiro, oficial e comendador, e Mérito Tamandaré. Recebeu o título de cidadão do estado do Rio de Janeiro, das cidades de Itaboraí, Ipati de Alferes, de Miguel Pereira, dentre outras. Parabenizamos Manuel e é também presidente da Academia Brasileira de Medicina Militar. Parabenizamos Manuel de Almeida Moreira Filho pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. Márcia Regina Cardeal Gutierrez Saldanha. É graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde concluiu o mestrado em Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste. Especialista em Citologia Clínica e em Farmácia Hospitalar e em Saúde Pública. Atuou como oficial da Base Aérea de Campo Grande e no Ministério da Saúde. É servidora do Estado do Mato Grosso do Sul, tendo atuado no setor de farmácia hospitalar e foi responsável técnica pela logística de medicamentos do Estado e secretária executiva da Comissão Estadual de Farmacoterapia, dentre outras atividades. Foi conselheira do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso do Sul e atualmente é conselheira junto ao Conselho Federal de Farmácia. Parabenizamos Márcia Regina Cardeal Gutierrez Saldanha pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. Sim. Margarete Akemi Kish. É farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, e especialista em homeopatia. Atuou como membro da comissão elaboradora da Farmacopeia Homeopática, segunda edição. É membro titular do Comitê Setorial de Práticas Integrativas e Complementares do Conselho Nacional de Saúde. É professora de graduação e pós-graduação na Faculdade de Farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e no Instituto Homeopático e de Práticas Integrativas. É diretora técnica e farmacêutica responsável por farmácia homeopática e sócia-diretora da HGSM Consultoria. Foi diretora do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e atualmente é conselheira junto ao Conselho Federal de Farmácia. Parabenizamos Margarete Akemi Kish pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas.
Parabéns aos laureados e peçam agora que se dirijam aos seus assentos. Terceiro e último grupo. Maria de Fátima, quero chamar então Maria de Fátima Cardoso Aragão. Marta Pena. Marta de Aguiar Franco Ramos. Paulo Roberto Boff. Romeu Cardoso Barbosa Neto. Sandra Barione Toma. E, por fim, Tarcísio Palhano. Muito bem. Maria de Fátima Cardoso Aragão. É graduada em farmácia pela Universidade Tiradentes, com pós-graduação em farmácia magistral e farmácia clínica. Atuou como supervisora de estágio e gerente farmacêutica da Farmácia Escola da Universidade Tiradentes, onde implantou os serviços clínicos farmacêuticos. Ocupou o cargo de presidente do Sindicato de Farmacêuticos do Estado de Sergipe. Foi conselheira do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe e atualmente é conselheira junto ao Conselho Federal de Farmácia. Parabenizamos Maria de Fátima Cardoso Aragão pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. Marta Pena. Marta é médica, graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência em clínica de psiquiatria no Hospital Philippe Pinet e em medicina interna. Cursou o MBA executivo na Business School São Paulo. Atuou como CEO na empresa SN de produtos médicos odontológicos e como presidente dos laboratórios Abbott de Porto Rico e do Brasil. Atualmente é vice-presidente de Estratégia e Inovação da Eurofarma. Parabenizamos Marta Pena pela comenda Mérito em Ciências Farmacêuticas. Marta de Aguiar Franco Ramos. É farmacêutica bioquímica formada pela Universidade de Ribeirão Preto, com pós-graduação em farmácia hospitalar, clínica e prescrição farmacêutica, gestão de políticas públicas baseadas em evidências e coach integral sistêmico. É superintendente de governança institucional da Secretaria de Saúde de Palmas, no estado do Tocantins. Foi presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Tocantins e atualmente é conselheira junto ao Conselho Federal de Farmácia. Parabenizamos Marta de Aguiar Franco Ramos pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. Paulo Roberto Boff. É graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Farmácia e especialista em Administração pela mesma universidade. É especialista
em saúde coletiva, em gestão de liderança universitária, através da OUI, Canadá e Brasil. Atuou em farmácia comunitária e farmácia magistral. Foi professor e supervisor de estágios no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Santa Catarina. Na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, desenvolveu várias atividades como professor e coordenador, sendo atualmente diretor da Agência de Gestão, Tecnologia e Inovação da Universidade Federal de Santa Catarina, do Sul de Santa Catarina. É também coordenador da área de Inovação e Empreendedorismo da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação. Foi presidente do Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de Santa Catarina, conselheiro regional e é o conselheiro junto ao Conselho Federal de Farmácia. Parabenizamos Paulo Roberto Boff pela medalha Mérito Ciências Farmacêuticas. Romeu Cordeiro Barbosa Neto é graduado em farmácia pela Universidade do Oeste Paulista, especialista em análises clínicas e vigilância sanitária. É farmacêutico efetivo da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo e Secretaria do Estado do Acre e Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco. Atua como presidente executivo da Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas e como presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional do Conselho Federal de Farmácia. É conselheiro pelo Estado do Acre, junto ao Conselho Federal de Farmácia. Parabenizamos Romeu Cordeiro Barbosa Neto pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. Sandra Barioni Toma é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia, com especialização em Biotecnologia da Reprodução, MBA em Economia e Gestão em Agronegócios e mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação. Ao longo de sua trajetória profissional, atuou na empresa Grupo Ouro Fino, sendo responsável por pesquisas, desenvolvimentos e acordos de cooperação e licenciamento de tecnologias que resultaram no lançamento de mais de 100 novos produtos farmacêuticos e biológicos para animais de produção e animais de companhia. Atualmente, trabalha como executiva na área de pesquisa, desenvolvimento e assuntos regulatórios na empresa Biovet Vaccinova, empresa do Grupo EW, na Alemanha. Parabenizamos Sandra Barioni pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. Antes de chamarmos o último laureado, quero registrar que os homenageados, Akira Roma, dirigente da Fiocruz, e Ciro Melo Smith, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, estão impossibilitados de comparecer a essa solenidade e, desta forma, receberão suas comendas posteriormente. Tarcísio José Palhano. É farmacêutico bioquímico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor adjunto aposentado do curso de farmácia da mesma universidade, especialista em farmácia clínica pela Universidade do Chile, implantou o primeiro serviço de farmácia clínica e o primeiro centro de informações sobre medicamentos do Brasil no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia, coordenador científico do Centro Brasileiro de Informações sobre Medicamentos do Conselho Federal de Farmácia, presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, diretor de Educação da Associação Brasileira de Educação Farmacêutica, representante do Brasil no Grupo Consultivo do Programa Internacional de Serviços Accreditation Council of Pharmacy Education, com sede em Illinois, Chicago, nos Estados Unidos,
acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ocupando a cadeira de número 54. Recebeu, ao todo, ao longo de sua vida profissional, 49 homenagens, prêmios e títulos honoríficos. Parabenizamos Tarcísio José Palhano pela comenda Mérito Ciências Farmacêuticas. E a foto é agora? Então, por favor, peço que os outros homenageados se dirijam à frente para uma foto oficial. Muito obrigada e me desculpem as pequenas falhas. Boa noite.
Como vai? Você está boa? Quanto tempo? Pronto, presidente. Parabéns a todos os homenageados. Peço a gentileza de ocuparem os seus lugares. Por favor, queiram ocupar os seus lugares. Senhoras e senhores, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, elege seus dirigentes a cada período de 2 anos. Em 10 de agosto de 2019, os membros elegeram a chapa que concorreu às eleições governamentais para o mandato no período de 13 de agosto de 2019 a 13 de agosto de 2021. Dessa forma, convido o acadêmico presidente João Paulo da Silva Vieira para a transmissão formal de cargo ao presidente eleito Acácio de Souza Filho. Pode? Podemos fazer a transmissão já? Por favor. Transmito a presidência da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, ao acadêmico Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho. Convido, nesse momento, o acadêmico João Paulo da Silva Vieira para o seu discurso de transmissão de cargo. Senhor presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, acadêmico Acácio Alves de Souza Lima Filho, em nome do qual saúdo toda a mesa diretora dos trabalhos. Minhas senhoras, meus senhores, autoridades, prezados confrades, há poucos minutos eu fui cumprimentado pela doutora diretora da Faculdade de Farmácia da USP, e eu disse para ela: eu recebo os louros da vitória, mas quem trabalha é o professor Lauro. Uma boa noite a todos. Quam cito transite gloria mundi. Se dessarte encetamos esta locução, ainda na posição de presidente da Academia de Ciências, de ex-presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, o fazemos com pensamento focado
no vetusto adágio latino citado, que diz: quão rapidamente passa a glória do mundo. Foi situado neste patamar de projeção que nos foi outorgado pelos insígnes acadêmicos, a fim de gerir por 2 anos os destinos da instituição, é que hoje retornamos para uma prestação de contas por término da missão, conscientizado de que nos empenhamos por todos os meios, sem nos esfalfar, no sentido de promover as mais eficazes ações para a academia, máxime as de motes culturais, com a realização de palestras, mesas redondas, simpósios, oficinas a percorrer todos os rincões da pátria, lançamento de livros, etc., além de expressivos eventos sociais, com a posse de 22 novos acadêmicos nesses 2 anos, que vieram enriquecer de maneira significativa o quadro de membros da academia. Com projeção internacional, a academia tem tido participação efetiva, ativa e presente junto à Associação Ibero-Americana das Academias de Farmácia, em seus encontros bienais, desde o primeiro evento em 2005, que ocorreu no Chile, e no decorrer da nossa administração, continuamos dando ênfase a esta atuação, como ficou registrado durante a nossa administração, no 7º encontro que tivemos em Assunção, no Paraguai, em setembro de 2017. O exercício da presidência foi para nós, indubitavelmente, um período ímpar em nossa percepção cognitiva, no qual nos foi privilegiado a convivência entre ilustres confreiras e confrades, interagindo com profissionais de ingente cabedal científico, de pensamentos livres e de bons costumes, e cujas atividades ganham relevâncias justas e perfeitas no cumprimento do desiderato daqueles que, em suas pesquisas científicas, em seus estudos, objetivam prover a saúde do país de acordo com os mais eficientes padrões, ofertando à sociedade opções plausíveis e acessíveis no debelar das inúmeras mazelas que acometem a população em todos os seus níveis sociais. Destarte, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, permeia a mesma senda preconizada por Platão, fundador da Primaz Academia do Orbe, no ano 384 a.C., nos jardins de Academos, daí o nome Academia, na vetusta Grécia, em Atenas. Concluindo, cabe a este presidente, no crepuscular vespertino da atual administração, manifestar efusiva e perene gratidão às confreiras e aos confrades, pelo inconteste e voluntário apoio que sempre nos foi legado, extensiva aos delegados regionais. Todos não mediram esforços no cumprimento das suas incumbências, exercendo-as com responsabilidade e muita probidade. Agradecimento esse que se manifesta também no acolhimento que nos ofertaram os membros mantenedores e apoiadores, nos assegurando uma confortável sustentabilidade pecuniária. Nossos agradecimentos também às 3 laboriosas secretárias da Academia, a senhora Raquel Duarte de Toledo, do Escritório Regional
aqui de São Paulo. Ela trabalha junto com o professor Lauro. A senhora Raimunda Maria Nina Nunes e a senhorita Edna Valéria Ventura da Silva, ambas da sede do Rio de Janeiro, pela eficiência, presteza e dedicação ao lavoro administrativo, nos deixando diligentemente resoluto. Nosso imorredouro agradecimento ao presidente do Conselho Federal de Farmácia, o acadêmico Dr. Walter da Silva Jorge João, que por motivos de força maior não pôde comparecer a este evento. E que em nenhum momento se furtou em nos acorrer, dando respaldo às nossas atividades culturais, particularmente, quando do evento da oficina Inovação Farmacêutica e Propriedade Intelectual, que percorreu todo o Brasil e o Distrito Federal durante 3 anos. Essa oficina foi idealizada pelo professor Lauro, iniciativa dele e do Dr. Henry Junto Suzuki. Sem receberem remuneração nenhuma, apenas tinha o pagamento da viagem aérea e da hospedagem. Muitos perguntam, mas por que tanto idealismo? É a classe farmacêutica que hoje deve render uma homenagem ao Dr. Lauro e ao Dr. Henry, que divulgaram as ciências farmacêuticas por todo o país, por todo o Brasil, com todos os méritos de que ele tem. Ainda um fraterno amplexo de gratidão ao nosso presidente emérito, acadêmico Dr. Lauro Domingos Moreto, de quem aurimos o melhor da sua ingente experiência em todos os níveis sociais, absorvendo a prodigalidade dos seus conhecimentos na amplidão da sua sabença. Estou muito grato, professor Lauro. Eu recebi os méritos e quem trabalhou foi ele. Volto a dizer. Auguramos votos de pleno êxito ao preclaro amigo e confrade, acadêmico Dr. Acácio Alves de Souza Lima Filho, em cujas laboriosas mãos estará o destino do nosso colendo cenáculo nos próximos 2 anos. Que o grande arquiteto do universo, que é Deus, continue a aclarar a sua vitoriosa jornada terrena. Boa sorte, meu caro confrade e amigo, Dr. Acácio. Muito obrigado a esse seleto público e tenham uma boa noite. Senhoras e senhores, nesse momento convido o acadêmico Acácio Alves de Souza Lima para o seu discurso de posse. Obrigado, doutor. Boa noite a todos, autoridades presentes. Saúdo a todos aqui conosco. Confreiras e confrades, familiares e amigos, obrigado pela presença. Academias são sociedades científicas ou sociedades eruditas. Associação de especialistas, estudiosos de um ramo do conhecimento ou das ciências em geral. Sociedades que os permitem reunir-se, expor os resultados de suas pesquisas, confrontá-los com outros colegas, especialistas dos mesmos domínios do conhecimento, e difundirem seus trabalhos através de publicações especializadas. Eu vou contar a história, não da nossa academia, mas sim a história do embrião científico do nosso silogeu,
ou sodalício, como gosta de nominar o nosso confrade João Paulo, que se despede. O João Paulo é muito mais erudito do que eu. Em 1829, 180 anos atrás, foi criada a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, com a finalidade de reunir médicos e debater sobre assuntos de saúde humana, e também definir o papel do grupo frente a questões de saúde e do exercício de medicina. 2 dias da semana eram destinados a consultas gratuitas e os medicamentos eram doados por um farmacêutico, membro honorário da sociedade. Então, era a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, tinha um farmacêutico trabalhando lá em 1829 e que pertencia como membro honorário da sociedade. O decreto imperial de 15 de janeiro de 1830 reconheceu oficialmente a sociedade, sendo que Dom Pedro I costumava frequentar as sessões comemorativas. A cadeira onde Dom Pedro I participava das reuniões, até hoje, permanece em exposição na sede da Academia Brasileira de Medicina, no Rio de Janeiro. Certo? Dr. Rubens Belfort, além de membro da Academia Nacional de Farmácia, Academia de Ciências Farmacêuticas, é membro da Academia Brasileira de Medicina. Um decreto regencial de 8 de maio de 1935, assinado pelo ministro dos Negócios do Império, destacava uma subvenção recebida do Tesouro Público e a mudança do nome para Academia Imperial de Medicina, criando ainda a seção de farmácia, e sua composição ficou dividida em 3 seções. Medicina tinha 33 membros e 5 membros titulares. Cirurgia tinha 35 membros e 15 membros titulares. Farmácia tinha 23 membros e 11 titulares. Então, ao todo, a farmácia tinha cerca de 30% dos membros titulares. Tinha outras classificações de membros, mas eu não vou incompridar muito o discurso. Por que eu lembrei de tudo isso? Porque talvez aí estivesse o embrião idealizador de nossa futura Academia Nacional de Farmácia. As academias não só tratam da ciência, como também cuidam da preservação da sua memória, e os 6 primeiros farmacêuticos a ingressarem na Academia Imperial de Medicina foram Ezequiel Correia dos Santos, Manuel Francisco Peixoto, Juvencio Pereira Ferreira, Francisco Félix Pereira da Costa, Estevão Alves de Magalhães e um farmacêutico francês diplomado em Paris, Jean-Marie Solier. Esses foram os 6 primeiros acadêmicos da Academia Imperial de Medicina, farmacêuticos. Eu os homenageio nesse momento, reconhecendo-os hoje como os primeiros farmacêuticos do Brasil a pertencerem a uma academia médico-farmacêutica. Lembrando que isso foi em 1835, há 184 anos. Nessa época, as escolas de farmácia eram conjuntas às escolas de medicina, assim como diversas entidades profissionais e periódicos denominavam-se médico-farmacêuticas. Em 4 de abril de 1839, o governo provincial de Minas Gerais criava em Ouro Preto, sua capital, a primeira escola de farmácia pioneira no ensino exclusivo da profissão no país. Em 1896, era criada a Escola de Farmácia em Porto Alegre. E um pouco mais tarde, em 1898, a Escola de Farmácia de São Paulo. Uma lei datada de 24 de novembro de 1891 autorizava a criação de uma Academia de Medicina, Cirurgia e Farmácia, reservando 500 contos de réis do orçamento do Estado. Isso tudo ficou apenas no papel. E, em 12 de outubro de 1898, a Escola de Farmácia de São Paulo, me corrija se eu estiver errado, apesar de ter estudado lá, era criada com a ajuda inestimável do médico Braulio Gomes. Essas foram algumas das pioneiras instituições que mais tarde se transformariam nas faculdades de farmácia e, posteriormente, em ciências farmacêuticas. Em 1889, com a proclamação da República, o título imperial foi retirado de todas as instituições, passando a Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro a se denominar Academia Nacional de Medicina. E, em 1897, numa reforma dos estatutos, foi abolida a exclusividade dos médicos e farmacêuticos, passando seu quadro a ser composto também por cientistas de notória proficiência. As escolas estavam surgindo, os farmacêuticos estavam começando a criar as suas próprias entidades. Os farmacêuticos, então, foram formando as suas associações, algumas exclusivamente de farmacêuticos e outras médico-farmacêuticas. Algumas com vida curta, outras mais longevas,
como a União Farmacêutica de São Paulo, fundada em 1913, e a BF, no Rio de Janeiro, fundada em janeiro de 1916. Os farmacêuticos que já tinham participado ativamente como membros da Academia Imperial de Medicina já sonhavam em criar a sua própria academia. Mas foi somente em 13 de agosto de 1937, no Rio de Janeiro, que o Conselho Científico da Associação Brasileira dos Farmacêuticos, grafado com PH, dava origem à Academia Nacional de Farmácia, grafada também com PH, atualmente a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E hoje, comemorando seus 82 dias, caminhando em breve para seu primeiro centenário. E com o passar do tempo, inúmeros farmacêuticos no Brasil e no exterior foram se destacando no campo científico, sendo que alguns criaram farmácias importantes que evoluíram para grandes empresas. No Brasil, Cândido Fontoura, um grande líder, criou o Instituto Medicamento Fontoura. Na Alemanha, a indústria farmacêutica mais longeva do mundo, a Merck, que tem praticamente 350 anos, veio de uma farmácia, a Farmácia dos Anjos, em Darmstadt, criada pelo Friedrich Jacob Merck. Nos Estados Unidos, na minha área de oftalmologia, a Alcon teve origem em 1945 em Fort Worth, no Texas, a partir de uma farmácia de manipulação. Na mesma época, a Allergan, na Califórnia, originou-se da farmácia de Gavin Herbert Sr., que era farmacêutico, iniciava suas atividades como indústria farmacêutica. Pequenas farmácias deram origem a grandes empresas, a grandes indústrias. E os farmacêuticos não restringiram seus conhecimentos científicos apenas à área de medicamentos. A Nestlé foi criada modestamente pelo farmacêutico Henri Nestlé, muitos anos atrás, em 1866, que produziu uma farinha láctea nos fundos da sua farmácia em Vevey, na Suíça. E foi para salvar uma criança que Henri criou uma fórmula de alimento infantil, misturando leite de vaca, farinha de trigo e açúcar. Nascia assim a farinha láctea Nestlé. O primeiro produto da empresa, que anos mais tarde se tornaria uma das líderes do setor de alimentação. E a Coca-Cola, fórmula concebida como um tônico para o cérebro, patenteado e inventado no final do século XIX pelo farmacêutico John Pemberton, composto inicialmente de extrato de folhas de coca, cafeína e ácido fosfórico como estabilizantes. E assim nossa profissão foi crescendo pelo mundo. Teríamos inúmeros cientistas profissionais brilhantes a homenagear. Mas hoje, ao tomar posse como presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Academia Nacional de Farmácia, homenageio todos os seus ex-presidentes que, com trabalho e dedicação, ajudaram na caminhada de nosso silogeu ou sodalício. Virgílio Lucas, Oswaldo de Almeida Costa, Carlos Benjamin da Silva Araújo, Laboratório Silva Araújo, Abel Elias de Oliveira, Gerardo Magela Bichos, Olinto Luna Freire do Pilar, José Eduardo Alves Filho, Mário Taveira, Oscar de Moraes Dutra, Militino Cesário Rocha, Antenor de Fonseca Rangel Filho, Luiz Afonso Juruena de Matos, Evaldo de Oliveira, Geraldo Halfeld, Caio Romero Cavalcante, Lauro Domingos Moreto, meu ex-professor na faculdade, João Paulo da Silva Vieira, que se despede nesse momento da presidência. E é com um olhar no futuro que passamos a ocupar a presidência da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e vamos continuar a seguir o foco científico da instituição, cuidando também da preservação da sua história e da memória científica. O mundo hoje é digital e nossa academia, com seus membros espalhados por esse imenso país, torna-se uma entidade quase virtual. Pretendemos unificar todo o nosso acervo científico e histórico, preservando assim a memória, ciência e memória são nossos objetivos. Esperamos corresponder à altura dos antecessores, agradecemos pela presença de todos, meu muito obrigado. Senhoras e senhores,
convido agora os diretores eleitos para que venham à frente da mesa diretora. O presidente Acácio Alves de Souza Lima Filho. Primeiro vice-presidente Lauro Domingos Moreto. Segundo vice-presidente Michel Kifuri Filho. Diretor-secretário-geral Eduardo Chaves Leal. Diretor primeiro secretário João Paulo da Silva Vieira. Diretor-tesoureiro Leon Rabinovich. Diretor primeiro tesoureiro Walker Magalhães Larman. Diretor social Marco Antônio Stefano, esse que vos fala. Diretor orador Gerson Antônio Pianetti. E o Conselho Fiscal Efetivo João Massude Filho. Ezequiel Paulo Veriato. Jurandir Awad Beltrão. Suplentes: Henri João Suzuki, Carlos César Flores Vidotti e doutora Silvia Storpirtz. E doutora Nilce como diretora social adjunta. Em nome de todos os membros, desejando uma profícua gestão à diretoria eleita, peço um caloroso aplauso aos membros da diretoria da Academia. Solicito que permaneçam para a foto oficial, porque o cara tem que descer também para tirar foto. Não está aqui. Não está aqui. Não tem. Tira lá fora depois. Não tem aqui. Eu chamo, não está aqui. Só que a chave, eu chamo. Solicito que todos os membros honorários, correspondentes estrangeiros e membros titulares da Academia venham para uma foto oficial, por favor. Correspondentes estrangeiros também. Doutor Antônio, doutor Bartolomé, doutora Estela, por favor.
Você tá bem? Prazer vê-lo, viu? Novamente. Tô bem, e você? Senhoras e senhores, por favor, ocupar os seus lugares, ainda não terminou. Senhoras e senhores, por favor, ocupem seus lugares. Ainda não houve o encerramento, por favor. Senhoras e senhores, por favor, ocupem seus lugares. Só para encerrar, né? Então, vamos encerrar. Muito bem. Não funciona, não. Bom, obrigado então a todos pela presença e eu declaro então encerrada a sessão. Muito obrigado e agora vamos ao coquetel.